Olá, tudo bem? Vamos lá para o vídeo que tem como tema posições no futebol, oferecimento do esporte educacional. Dá uma olhada no material deles, que é excelente, né? www.esporteeducacional.com.br. Vamos lá. As posições no futebol têm diferentes tarefas que, combinadas, formam o conceito tático de uma equipe. Então, cada treinador tem que ter a sua própria ideia de tarefas defensivas e ofensivas e deve combiná-las com a habilidade de seus jogadores. Então, geralmente, as posições dentro do futebol são goleiro, zagueiro, lateral, volante, meia, ponta, centroavante, né? É óbvio que aqui você tem as variações zagueiro, líbero, lateral, ala, meia, aí tem o meia armador, meia, enfim, ponta, tem o ponta de lança, centroavante. Mas assim, as posições geralmente são essas, tá? Goleiro, zagueiro, lateral, volante, meia, ponta e centroavante. Vamos falar um pouquinho sobre, né? Goleiros. O goleiro é o único jogador que pode tocar com a bola na mão e agarrá-la desde que esteja dentro do limite da grande área. Seu objetivo é evitar os gols adversários. Os goleiros são tão especiais no futebol que a própria regra determina tratamento diferenciado. Quando se lesionam, eles recebem atendimento médico dentro do campo e o jogo fica paralisado até que eles se recuperem. O zagueiro. O zagueiro, o zagueiro, o zagueiro, dependendo da formação, pode ser vários, ocupa a região da grande área defensiva. Grande parte dos zagueiros costumam ser altos, o que lhe permite cabecear as bolas alçadas contra a área. Contudo, centrais de baixa estatura e boa técnica também são frequentemente vistos em ações. Jogadores mais rápidos também, né? Para marcar jogadores atacantes mais rápidos. Costuma-se ver jogadores com grande força e resistência em detrimento das técnicas de drible, típicas de jogadores mais ofensivos, já que a sua função é primariamente de bloquear as proximidades da área, mesmo em frente ao gol. Então, o zagueiro pode ter várias dominações, né? Tem o líbero, tem o quarto zagueiro, tem o zagueiro central, aí pode ter o zagueiro pela direita, o zagueiro pela esquerda. Isso vai depender da tática, mas a posição, a função é, é, é essa, bloquear a bola para não chegar ao goleiro. O lateral, né? Os laterais são jogadores que atuam pelas laterais do campo e estabelecem a ligação entre a defesa e o meio de campo. Eles são geralmente os números 2 e 6, são escolhidos para essa posição. São jogadores de grande velocidade e resistência, pois têm a missão de apoiar o ataque por uma das faixas laterais em todo o campo, para além de realizarem cruzamentos e até mesmo tentarem a finalização. A esses cabem a função de defender os avanços dos adversários para o lado. Então, eles têm uma função defensiva e têm uma função ofensiva. Geralmente, o lateral direito é destro e o lateral esquerdo é canhoto. Tá? Em alguns esquemas, né, na Europa, tem muitos times que utilizam esquemas que os laterais são chamados de alas, tá? Ala direita e ala esquerda. Volante. A posição do volante, trinco ou médio defensivo, dependendo do país que você está, né? Tem a função de fazer a ligação entre a defesa e o ataque. É inserido ora no grupo defensivo, ora no grupo de meio de campo, já que faz a ponte entre ambos, participando ativamente em ambos os papéis. Funciona como responsável pela marcação dos meios de ligação do adversário, anulando as jogadas defensivas contra a sua equipe como um distribuidor de jogo no contra-ataque. Deve ser um jogador com boa capacidade de marcação, mas com algumas qualidades ofensivas para partir com contra-ataque. Geralmente, né, os times de futebol profissional jogam com dois volantes, o primeiro volante e o segundo volante. O primeiro volante tem uma característica mais de defesa, é um jogador mais pesado, e o segundo homem de meio de campo, né, que é o segundo volante, é um jogador que está preocupado com a defesa também, mas é um jogador mais leve. Isso é geralmente, gente, toda regra, toda equipe é formada por jogadores que têm as suas próprias características, né? Eu estou falando assim, geralmente, tá? Não é uma regra. O meia.
Numa posição intermediária entre meio de campo e ataque, encontram-se os meias atacantes. Ao contrário dos armadores, cuja principal função é a armação, e essa armadora que tem o meia armador e tem o meia mais defensivo, né? Então, cada meia, o meia em si tem a capacidade e tem a função de armar, mas aqui o meia atacante divide entre a criação e o ataque com mais efetividade, uma vez que atuam mais próximos atacantes, também costumam receber a camisa 10. Acredita-se que essa posição foi desenvolvida na Itália, tá? Então a gente tem os meias atacantes, que fazem a ligação da defesa ao ataque, geralmente, que geralmente também são os craques do time, os craques dos times, né? O ponta. O ponta é o atacante que se movimenta mais, normalmente abrindo as pontas do campo para puxar a marcação ou para buscar o jogo no meio de campo quando a marcação da defesa é mais forte. Também pode se manifestar na lateral no centro do campo, ao ponta direita e o ponta esquerda. Aqui o ponta direita é mais famoso, né, que existe, o Garrincha. E o centroavante. O ponta de lança ou centroavante é o jogador que recebe a função de finalizar jogadas, isso é, de marcar gols. Esse jogador costuma não se movimentar muito, ficando muitas vezes isolado no ataque com os centrais e goleiros adversários. As suas características de jogo são o chute, o cabeceio e a colocação dentro da área. Geralmente esse jogador recebe a camisa número 9. Numa distribuição abrangente do corpo, a área de mobilidade ronda a meia-lua e a grande área do adversário. Aí a característica do centroavante, cara, cada jogador vai ter a sua característica, né? Há jogadores que dominam mais a bola, tem uma qualidade maior com a bola para dominar e passar a bola para o companheiro de equipe servindo de pivô. Tem outros centroavantes que são muito assertivos, eles conseguem chutar a bola com muita eficiência no gol. Tem outros que são bons de cabeceio, que são bons de cabeçada e que aproveitam qualquer cruzamento vindo dos laterais ou dos meias atacantes. Mas o centroavante geralmente é o 9, né? É aquele jogador que fica na entrada da área, fazendo ali a meia-lua, é o atacante, muitas vezes, principal do time. Tá? Para finalizar, não esqueça de acessar o blog específico de futebol do Esporte Educacional, futebol.esporteeducacional.com.br. Se você quiser saber outros vídeos sobre futebol, assista os vídeos aqui do canal. Se você tiver algumas dúvidas, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você quiser, obviamente, uma aula mais completa, com mais conteúdo, não deixe de conhecer o curso Futebol Educacional, do Esporte Educacional, que é um vídeo completo para estudantes e professores de educação física que querem trabalhar com esse esporte, tá? O site é www.esporteeducacional.com.br, tá? E não deixe de acompanhar a gente, nosso blog, educaçãofísica.com.br, nosso Instagram, blog Educação Física A, Facebook, blog Educação Física A, Educação Física A, LinkedIn. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Tá beleza? O material de futebol educacional, acesse o site www.esporteeducacional.com.br. Maravilha? Até a próxima!